Esta não é apenas a história de um homem. É a história de uma dor que não foi escolhida, de uma fuga apressada de uma queda, que marcou uma vida inteira, e de uma graça inesperada que chega quando tudo parece perdido. É a história de alguém que perdeu tudo, mas encontrou um lugar onde não foi julgado pela aparência, onde foi tratado como filho mesmo se vendo como um fardo. O nome dele era Mefibosete, e sua jornada começa muito antes da queda. Começa com um nome, uma linhagem e uma guerra invisível entre tronos, promessas e pactos de sangue. Voltemos ao tempo em que o palácio de Gibeá ainda brilhava ao sol, quando o pequeno Mefibosete corria entre as colunas de mármore rindo, sonhando, sem saber que o seu destino estava prestes a ser quebrado pelo peso da tragédia. Ele era neto de Saul, o primeiro rei de Israel, e filho de Jonatas, o guerreiro nobre e amigo fiel de Davi. Enquanto os generais discutiam a guerra e mensageiros traziam notícias sombrias, o pequeno Mefibosete brincava com um cajado de madeira, fingindo lutar batalhas imaginárias. A babá o seguia sorrindo, chamando-o de meu príncipe. Tudo parecia tranquilo, mas o silêncio do palácio escondia o rugido da guerra. Do lado de fora, Saul e Jonatas enfrentavam seus últimos momentos no campo de batalha. Quando o mensageiro chegou, coberto de sangue e poeira, sua voz rasgou o ar. Saul está morto, Jonatas também. O palácio parou. A babá congelou. Ela sabia o que viria. Em tempos de reinos, quando um novo rei subia ao trono, a antiga linhagem era exterminada. O medo a dominou. Sem pensar, ela agarrou Mefibosete nos braços e correu. Desceu escadas. Atravessou corredores, ouviu gritos, mas não parou. Até que tropeçou. O tempo pareceu desacelerar, e o corpo da criança caiu com força nas pedras. O grito ecoou como um trovão. Quando tentou levantá-lo, suas pernas não se mexiam. Ele havia ficado aleijado. A partir daquele dia, o pequeno príncipe que um dia correra pelos corredores de ouro passou a viver escondido. Levado para longe, cresceu em Lodebar, um vilarejo esquecido onde nada florescia, nem a terra, nem os sonhos. Lá, ele viveu anos de silêncio e vergonha. Cresceu sem pai, sem trono e sem esperança. O menino que nasceu príncipe agora rastejava sobre o chão de barro. Às vezes, olhava o reflexo na água e perguntava: será que Deus ainda se lembra de mim? A resposta nunca vinha. Em Lodebar, ele aprendeu a sobreviver, mas não a viver. Seu corpo era fraco e sua alma, ferida. Era um homem aleijado nos pés e também no coração. Pensava que o seu fim seria o esquecimento, até que o céu decidiu reescrever sua história. Enquanto isso, em Jerusalém, o rei Davi reinava em paz. As guerras haviam cessado, o trono estava firme, e a nação em harmonia. Mas o coração do rei estava inquieto. Uma noite, enquanto o palácio dormia, Davi caminhou pela varanda e lembrou-se de um rosto, de uma promessa feita anos atrás. Prometa-me que será bondoso com a minha descendência, dissera Jonatas. As palavras voltaram como um sussurro divino. Davi chamou seus servos e perguntou: existe alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor a Jonatas? Silêncio. Então um servo chamado Ziba respondeu: há sim um filho de Jonatas, aleijado dos pés, que vive em Lodebar. Davi não hesitou. Tragam-no à minha presença. A promessa esquecida fora reacendida. Em Lodebar, Mefibosete ouviu o som de cavalos e o toque de trombetas. Soldados chegaram à porta de sua casa. O medo o invadiu. Vieram me matar, pensou. Ele tentou fugir, mas seus pés não o obedeciam. A porta se abriu e um dos guardas anunciou: Mefibosete, filho de Jonatas, o rei Davi quer vê-lo. O coração dele quase parou. Seria vingança? Seria o fim? Sem forças, aceitou o chamado. Foi colocado sobre um animal e levado de volta a Jerusalém, o lugar onde sua história começara e onde ele acreditava que terminaria. Ao chegar, o palácio o intimidava. As colunas imponentes, os guardas, o brilho, tudo o fazia lembrar de quem fora e do quanto perdera. Quando foi conduzido até o trono, Mefibosete mal conseguia sustentar o próprio corpo.
caiu com o rosto em terra e, envergonhado, disse: Quem é teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? O silêncio tomou o salão. Então Davi se levantou, caminhou até ele e disse com voz terna: Mefibosete. O nome soou diferente, cheio de vida. Não temas. Restituirei a você as terras de seu avô Saul, e você comerá pão à minha mesa todos os dias. Aquelas palavras quebraram o peso de anos de dor. Davi não via um aleijado, via o filho de seu melhor amigo. Não via fraqueza, via uma promessa que precisava ser cumprida. A partir daquele dia, Mefibosete passou a viver no palácio. Não entre servos, mas entre os filhos do rei. À mesa, ninguém via seus pés, ninguém via suas limitações. Ali, ele era lembrado não pela queda, mas pelo chamado. Sua dor deu lugar à dignidade, sua vergonha se transformou em honra, e sua solidão em pertencimento. Na presença do rei, o passado não definia mais o futuro. Aquele que um dia se considerou um cão morto agora era tratado como príncipe novamente. A história de Mefibosete é mais do que um relato antigo, é um espelho. Quantos de nós já caímos sem culpa, já fomos esquecidos em nossos lodebares pessoais, achando que Deus havia desistido de nós? Quantos acreditam que suas feridas os tornaram indignos de sentar à mesa do rei? Mas assim como Davi lembrou de Mefibosete, Deus não se esquece de você. Ele pergunta: existe alguém a quem eu possa mostrar bondade? E a resposta é sim. É você, mesmo quebrado, mesmo ferido, mesmo sem forças para se levantar. A graça de Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que reconhecem suas fraquezas. Na mesa do rei, não se vêem pés aleijados, se vêem corações restaurados. Se você carrega feridas do passado, saiba, ainda há um lugar reservado para você, porque o amor de Deus cobre o que a dor tentou destruir. A queda não define quem você é, apenas revela o quanto o rei é misericordioso. Você pode ter caído, mas o rei não se esqueceu de você. Você pode achar que não é digno, mas ele ainda te chama de filho. Se hoje ouvir a voz dele batendo à porta do seu Lodebar, não fuja. Diga apenas: eis-me aqui. E a graça vai te levantar. E se você conhece alguém que vive escondido em sua própria dor, compartilhe esta história. Pode ser que hoje a graça também vá ao encontro dessa pessoa. Porque a mesa do rei ainda está posta, e há um lugar esperando por quem um dia acreditou que não seria mais lembrado.